Bom dia a todos os irmãos que estão assistindo à Rádio Portal de Luz. Que o Mestre Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Vamos dar início à reunião de hoje com a leitura preparatória do livro Vinha de Luz, capítulo 14, intitulado Aproveitamento. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo, carta a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Geralmente, o primeiro impulso dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência, pela obsessão também. O novo crente flagela a quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa, e de que há muitas esferas de serviço na casa do nosso Pai. Aceitar a boa doutrina, decora-lhe as fórmulas verbais e estende-lhes os preceitos, que são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos. Todavia, no fundo, estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença. Não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. Contudo, é imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito. Mas, para que o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Emmanuel. Bem, meus irmãos, Emmanuel sempre nos convidando à reflexão. Nesta carta de Paulo a Timóteo, vem nos alertar para que tenhamos muito cuidado ao adentrarmos a uma determinada religião, a uma doutrina. Que tenhamos muito cuidado em aproveitar para nós. E não de querermos apenas que os outros mudem, que sigam nossas ideias, as nossas crenças. Que tenhamos esse cuidado.
muitas vezes fazemos sem maldade. É porque estamos tão felizes, tão bem naquela doutrina, que queremos que os outros queiram aceitar nossas opiniões e as nossas ideias. E a melhor forma de assim fazer é dando o nosso exemplo. Ensinando e mostrando a pessoa de bem, o homem de bem que podemos ser. Respeitar as escolhas dos outros é muito importante. E lembrar também que a melhor religião é a que te faz melhor. Pronto, dado início à leitura, vamos agora a fazer a nossa prece. Peço a todos que elevem o pensamento ao alto, a Deus, pensando em coisas boas, edificantes, coisas que aconteceram em sua vida, que lhe fizeram bem. Vamos falar assim. Senhor, ensina-nos a orar, sem esquecer o trabalho, a dar, sem olhar a quem, a servir, sem perguntar até quando, a sofrer, sem magoar, seja quem for, a progredir, sem perder a simplicidade, a semear o bem, sem pensar nos resultados, a desculpar, sem condições, a marchar para frente, sem contar os obstáculos, a ver, sem malícia, a escutar, sem corromper os assuntos, a falar, sem ferir, a compreender o próximo, sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes, sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, Senhor, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir seus desígnios onde e como queiras, hoje, amanhã, sempre. E dando continuidade para a leitura e explanação do Evangelho, vou convidar o Maqui. Queridos irmãos, queridas irmãs que nos ouvem e nos assistem agora pela Rádio Portal de Luz, que a divina paz do Mestre Jesus possa nos dar a serenidade necessária para que cada um de nós possamos nos reencontrar contigo, Jesus. Que nós possamos compreender cada vez mais a essência dos vossos ensinamentos, a fim de que nos tornemos pessoas cada vez melhores, colaborando na tarefa de divulgação e implantação do reino de Deus na Terra. Que possamos encontrar dentro de nós o reino dos céus tão anunciado por vós, esse reino
de amor, de paz, de compaixão, e que nós possamos ter a certeza que cada um de nós colabora e deve colaborar com esta implantação, fazendo o seu melhor possível, buscando se transformar intimamente, colaborando com aqueles que sofrem e choram em busca de um alento. Muita paz, sejamos todos bem-vindos na manhã de hoje e que Jesus possa guiar toda a nossa reunião através dos nossos divinos mensageiros, espíritos venerandos e devotados à causa do bem. Bom, meus irmãos, coube a nós falarmos sobre, iniciarmos, reabrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre as 3 revelações. Isso muito nos deixa feliz, porque é uma oportunidade de relembrarmos toda a importância, todo o envolvimento que houve por parte da espiritualidade para que Jesus possa nos conduzir rumo à transformação moral que cada um de nós buscamos. Então, o capítulo 1, ele é intitulado Não Vim Destruir a Lei, as 3 revelações, que são Moisés, Cristo e o Espiritismo, e nós vamos tentar, juntos, tirar os ensinamentos necessários desse tema que começa de forma muito importante, demonstrando que a doutrina espírita é um complemento de toda a construção dos ensinamentos de Jesus, desde Moisés. Muito bem. Então, começa com uma passagem do Evangelho na percepção do apóstolo Mateus, que na Bíblia cristã é considerado o primeiro livro. Então, diz o seguinte, como está escrito na Bíblia. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque, em verdade, vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo que está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus, capítulo 17, versículo 18. Mateus 5, versículo 17, versículo 17 e 18. Bom, Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável e a outra é apropriada aos costumes e o caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E não terei deuses estrangeiros diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura de tudo que há em cima nos céus e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes dará o culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não desejarás a mulher do teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença.
Esta lei é de todos os tempos e todos os países e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota, Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida. Ou seja, que todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como um privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos da sua mesma solicitude. E aí finalizamos com o Espiritismo, que diz o seguinte: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio das provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra que esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos, e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E a essas relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias, e é por isso que muitas coisas que ele disse ficarão ininteligíveis ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. E o Espiritismo, a terceira revelação da lei de Deus. Mas não está personificado em ninguém. Porque ele é o produto do ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos. Desculpe. Que são as vozes do céu, em todas as partes da terra, e por inumeráveis multidões de intermediários. Trata-se, de qualquer maneira, de um ser coletivo, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo e a sorte que nele os espera. Da mesma maneira que disse o Cristo: eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica, em termos claros, para todos o que foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir na época predita o que o Cristo anunciou e preparar o cumprimento dessas coisas futuras. Ele é, portanto, o homem do Cristo que o preside, assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus sobre a terra. Bom, meus irmãos, cada tema aqui, né, já o primeiro, a primeira introdução da abertura do livro já daria uma palestra, assim como Moisés, assim como o Cristo, e assim como falar sobre o Espiritismo. Então, em poucos minutos, vamos buscar trazer para a nossa reflexão o que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos traz
de revelação, de abertura. Por que que Kardec começa, né, com esse tema, né? Não vim destruir a lei. Muito bem. Em primeiro lugar, para gente, para que cada um de nós possa entender com mais sabedoria, é importante dizer o seguinte, que aquilo que foi traduzido como lei, certo? Não é lei. Na visão judaica, e por isso que eu sempre ressalto que é importante para o espírita conhecer as três revelações, né? Fazer um estudo aprofundado da primeira revelação, da segunda, à luz da doutrina espírita, porque as ideias elas ficam mais claras. Jesus disse algo parecido com isso, mas na realidade não foi bem isso que ele disse. Primeiro, porque Torá não se traduz por. Então, Jesus teria dito: não penseis que eu vim destruir a Torá e os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo que está na Torá, até o Iude. Iude é a menor letra do alfabeto hebraico. Por que ele não disse J ou ponto? Porque no hebraico não tem nem J, nem em algumas traduções você encontra tio, tem, certo? Certo? Não é da Torá, desculpa, do alfabeto hebraico. A menor letra é o Iude. E aí muda tudo. Porque, primeiro, Torá não significa lei, significa revelação divina. Então, isso tem diferença? Muito, porque a lei, ela é algo que ela limita. Você tem que cumprir aquilo ali, daquilo você não pode sair, você não pode pensar, você não pode crescer. A lei, ela é, né, como é representada pela mulher de olhos vendados, com uma balança e uma espada. Então, é aquilo e acabou. É o que está escrito ali na lei e acabou. Então, Torá, que é o que Jesus realmente fala, que não veio destruir a Torá, ela significa revelação divina. Olha como fica diferente. Eu não vim destruir a revelação divina, mas dar-lhe cumprimento. Então, Kardec coloca muito bem que a Bíblia hebraica, que equivocadamente nós chamamos de Velho Testamento, ele chama de primeira revelação divina, certo? Vai chamar os evangelhos de segunda revelação divina. E o espiritismo da terceira revelação divina. Bom, entender Moisés foi um dos mensageiros, né, que Jesus enviou e que era conhecido no mundo, né, ali hebraico, entre os hebreus, como Elohim, como Yahvé, como se ele fosse o próprio. Na realidade, quem coordenou todo esse processo de revelações no planeta Terra foi o nosso governador espiritual, que é Jesus, certo? Por isso que ele não veio destruir a revelação divina, porque é algo que foi trazido por ele. Ele veio demonstrar que era possível vivenciar a revelação divina. Mas nós estamos falando de um povo, e é por isso que eu digo que se nós fôssemos abordar cada pedacinho desse aqui e dar uma palestra, nós temos que compreender
que após a morte de José, né, do Egito, houve uma grande revolta dos egípcios pela forma com que José conduziu o reinado, né, do faraó que ele estava subordinado. Ele foi muito cruel. Ele realmente vai trazer isso, quem nos traz uma leitura muito interessante, que é o Chanceler de Ferro, de Rochester, vai demonstrar que houve uma rapinagem, né, de toda de toda a riqueza egípcia, o que causou uma grande revolta. E toda essa rapinagem que foi praticada durante o vice-reinado de José, do Egito, isso foi escondido no túmulo de Jacó, segundo Rochester, tá? Segundo Rochester. Nós não temos como provar, mas achamos bem lógico o porquê que, a partir daí, os egípcios vão criar uma raiva muito intensa. Eles já eram xenofóbicos, eles já não gostavam de estrangeiros, né? Estavam sob o reinado de povos estrangeiros. Não era da linhagem real dos antigos faraós, tá certo? Era uma linhagem estrangeira que estava ali à frente. E aí vem um homem que é considerado inferior e faz, né, um trabalho de subtração dos bens de todos os egípcios. Isso faz com que os egípcios criem um ódio mortal dos hebreus e vão transformá-los em escravos, tá certo? Muito bem. É sob essas condições que Moisés vai reencontrar, tá? Vai reencontrar os hebreus. Tem todo aquele processo que ele é criado como um príncipe do Egito, que aí também tem outro livro muito interessante de Rochester, quem quiser compreender essa história, que é o Faraó de Menefetá. É um livro excelente. Então, Moisés, quando é chamado lá no Sinai, quando a sarça ardente o convoca a libertar o povo, era de uma forma pacífica. Mas Moisés vai usar toda uma artimanha para libertar aquele povo. Certo? Por que artimanha? Porque nós, como espíritas, sabemos que egípcios, amoritas, hititas, caldeus, iranianos, hindus, todos que estão no universo são filhos do mesmo Pai. Então, o Deus misericordioso, ele não dá privilégio a uns e outros não. Essa criação de privilégios é uma coisa nossa, humana, tá? As divisões sociais não são criações divinas, são criações humanas. Então Moisés vai pegar um povo que estava aproximadamente 400 anos ali feito escravo. Então tinha todo aquele costume dos egípcios, tanto que ele permanece. Se você pegar a Bíblia hebraica, você não vai ver muito essa questão de sacrifício. Até acontece, mas não era uma coisa comum. Mas entre os egípcios era comum o sacrifício de animais. E aí Moisés vai instituir, tá, um conjunto de regras que se divide em duas. São 613 mandamentos da Torá. É por isso que eles
os judeus acreditam no Gil Neshamot, que é a roda das vidas, porque acreditam que cumprir 613 mandamentos numa vida só não dá, então eles acreditam no processo da reencarnação, tá certo? Não existe, inclusive, no hebraico, a palavra vida não existe no singular, somente no plural. Então, quando Deus dá um sopro em Adão, é um sopro de vidas e não um sopro de vida. Então, Moisés vai pegar esses descendentes hebreus cheios de vícios e cultos que não eram condizentes com as crenças judaicas. Então, ele vai trazer para o povo os chamados, as 10 primeiras revelações, os 10 primeiros mandamentos, né? Que são aquele que nós conhecemos, né? Que a gente acredita que só tem 10, não só tem 10, são 613. O restante está descrito no livro de Levítico, né? Tem outros que também tem outros mandamentos que estão em Gênesis. Enfim, e aí ele vai pegar um povo totalmente desequilibrado, um povo totalmente mal acostumado, né? E vai ter que botar ordem na casa. Na realidade, é isso que Moisés faz. Essa história de que Moisés se perdeu 40 anos no deserto, na realidade, não é bem isso. Não tinha como se perder, até porque ele conhecia o caminho. Ele foi e voltou, então ele sabia o caminho, tá? Ele quando foge do Egito após assassinar um egípcio, ele vai para as terras de Midian, que ficam bem próximos, né, ali da Palestina. Então, ele conheceu o caminho. A questão é que ele não queria chegar na Terra Prometida com pessoas que, primeiro, não sabiam guerrear, porque Moisés sabia que, ao chegar lá, outros povos estariam tomando conta. Então, ele não podia chegar lá com pessoas limitadas, que não sabiam guerrear, que cometiam, tinham vícios, outros, né? Então, ele teve que instituir uma constituição, um grupo de leis e juízes, né? Que são 70, um grupo de 70 anciãos que vão julgar as práticas daquele povo. Então, eles vão permanecer 40 anos no deserto, que esse número é um número simbólico, significa tempo de preparação de um profeta, por isso que se recorre sempre a 40, o número 40 é muito recorrente na Bíblia, e Moisés vai preparar esse povo para que no momento certo tenha a ocorrência da vinda de Jesus, tá? Essa vinda de Jesus vai se dar quase, se eu não me engano, 3.000 anos depois da passagem de Moisés, ou seja, muito tempo, né? 3 milênios. Então, quando o povo já estava mais amadurecido espiritualmente e durante um período em que os judeus estavam sob o jugo romano, vai vir o Cristo, né? É toda uma preparação, tá certo? Para a vinda do Cristo. E aí o Cristo vem, implanta realmente, traz, né? Complementa aqueles ensinamentos. Ele vai dizer assim, ó, do jeito que vocês fizeram até aqui, não é assim. Tem que fazer desse jeito. Tá certo? Ele vai demonstrar e ele vai sintetizar, e o que é fantástico em Jesus, né, a 10 mandamentos em
2 mandamentos só. Tá? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Esse início é chamado pelos judeus de Shema, né? Ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E complementa, esse é o primeiro mandamento. E o segundo, tão importante quanto o outro. Amarás ao próximo como a si mesmo. E aí já é também tema para outra palestra, né? Por que amar a si mesmo? Porque a gente só é possível dar aquilo que a gente tem. Então, Jesus sabia que era importante para cada um de nós ter esse amor, não um amor egoísta por si mesmo, mas que a pessoa tenha a capacidade de desenvolver o amor e a compaixão e todos os sentimentos bons dentro de si, para que ela possa dar ao outro. Porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Então, Jesus veio demonstrar que era possível. Jesus, ele não sai. Em nenhum momento, ele não deixa de cumprir. Em nenhum momento, o que está prescrito na primeira revelação. Ele dá o cumprimento real daquilo ali. Da forma certa e não da forma equivocada. Como, né, são introduzidos outras crenças e que nada tem a ver com a primeira revelação. Inclusive, dá cumprimento ao que os profetas já haviam dito. Como, por exemplo, Miqueias, como Malaquias, como Isaías, que era contra o sacrifício de animais. Certo? Então, Jesus vem colocar que o sacrifício a Deus é o sacrifício que você faz intimamente. Não usando um bode expiatório, porque era um costume judaico, né? Se eu não me engano, é no Yom Kippur, que é no dia do perdão, lançar os pecados de Israel num animalzinho, num bode, e lançar ele no deserto para morrer, para expiar os pecados de Israel. Daí o termo bode expiatório. Então, não é... Jesus veio dizer, não, deixa os bichinhos em paz. Se você quer o perdão pelas coisas que você fez de errado, isso é um compromisso seu com Deus. Muito mais até consigo mesmo. Porque Deus não está preocupado, né, com o teu erro. Porque Ele sabe que você um dia vai alcançar a angelitude. Mas, pelos inúmeros processos de sofrimentos que nós criamos para nós mesmos. E aí Jesus, antes de partir, ele vai dizer, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu darei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que vós agora não estáis preparados para receber. E ele estará com vós por toda a eternidade, e vos fará relembrar o que eu tenho dito. Que nós entendemos que seja a doutrina dos espíritos, não mais na personificação de uma pessoa, não mais na personificação, né, de uma figura humana, porque nós, figuras humanas, somos figuras falíveis. É um costume que muitos de nós trazemos de outras denominações religiosas, a divinização de uma pessoa. Tanto é que nós criamos, né, um grupo de santos para usar como referência. Mas quando nós vamos estudar a vida de cada um desses homens santos, descobrimos às vezes que eles têm falha e ficam, como pode
fulano fez assim, claro, é uma criatura humana. Apesar dele ter agido daquela forma, ele teve uma vida voltada para fazer o bem. Então, é por isso que a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita, ela não vem mais calcada na figura de uma pessoa. Ela vem calcada numa equipe a serviço de Jesus. O Espírito de verdade, que é a liderança, que coordena os trabalhos de implantação do reino de Deus na Terra, que nada mais é do processo de transição planetária que estamos em plena vigência, que estamos agora observando a olho nu. Estamos vendo ela acontecer agora. Não é que ela não tinha começado, não. Ela já tinha começado. Desde o lançamento do Livro dos Espíritos, lá em 1857, que a transição planetária deu início. Agora, hoje, nós estamos vendo mais claramente. Nós estamos passando por uma situação de pandemia mundial para o mundo, que foi um momento de reflexão. E de que muita gente está aí, ó, querendo se espernear para fazer o que quer, e agora está compreendendo que não é assim, não. Que as coisas que existem obedecem a uma lei divina e que nos impulsiona para frente. E não adianta o quanto a gente vai se espernear. E a doutrina espírita, ela vem esclarecer aquilo que estava oculto, aquilo que cada um de nós, né, compreendíamos, não compreendíamos porque tinha sido falado de formas alegóricas, porque o povo daquela época não estava preparado para compreender. Por isso que Jesus diz assim, ó, muitos ouvirão e não compreenderão, irão ver e não enxergarão, porque não estavam preparados espiritualmente. Nós somos esses mesmos de lá de trás, de outras realidades. Não sei se a maioria de nós, hoje espíritas, tivemos a oportunidade de conviver com Jesus. Creio que não. Mas em algum momento das nossas existências, a maioria de nós teve contatos com a religião cristã. E muitas coisas que fizemos errada, fizemos em nome de Jesus, achando que estava certo. A intolerância religiosa, né, a incompreensão das coisas de Jesus, dos ensinamentos de Jesus são tão grandes ao longo da história, que agora é oportuno, né? A gente não tem como a gente não estar falando de questão de pandemia. Aconteceu uma pandemia na Europa, que a maioria de vocês que estudaram história, né, sabem, devem saber. Se não sabem, vão saber agora. E os que esqueceram, eu vou relembrar, como professor de história, a peste negra. A peste negra, ela aconteceu porque simplesmente houve intolerância religiosa de um papa, que, se eu não me engano, é o Papa Gregório VI, certo? Que ele simplesmente disse que gatos eram animais demoníacos, certo? Disse que eram animais demoníacos. E aí começou uma caçada a animais aos gatos, né? Começou uma caçada aos gatos na
na Europa. E o que que isso aconteceu? O que que isso causou? Meu Jesus Cristo. Acho que caiu aqui. Pergunta a ele. Pergunta se caiu. Foi porque eu mexi, né? Não. Bom dia, Maqui. Oi. Caiu aqui a internet. Continuamos no ar, Estão me ok? ouvindo? Estamos ouvindo, está no ar ainda, tá? Estão me vendo direitinho? Pronto, é porque Não, caiu tá a paralisado. internet. Desculpe, gente. Mas você pode entrar e sair novamente. Não, tem problema não. Pode entrar e sair novamente se quiser. Se a câmera estiver travada. Mas vocês estão me vendo? Tá travada a câmera. Pode entrar e sair novamente. Sair e entrar novamente. Certo. Vamos ver uma queda aqui. Pronto. Podemos continuar. Gente, desculpe aqui, houve uma queda na internet. Estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Ou está travado ainda? Estão me ouvindo? Está travada a câmera? Veja aí se voltou. Estão me ouvindo? Aqui está dando. Estão me ouvindo? Aqui está dando. Aparece minha imagem aqui e depois sai fora. Eu apareço aqui e depois sai. A câmera sai. Aparece aqui, mas a câmera sai. Não sei o que está acontecendo. Eu apareço aqui.
Eu apareço aqui e depois saio. Aparece essa tela aí. O que eu faço? Volto lá para onde você estava ouvindo ele. Porque... Ele está respondendo. Na verdade, ele está mandando checar a sua câmera. Faça o seguinte, Marquinhos. Veja se você consegue entrar como você entrou da outra vez, diretamente no Face. Você chega ali, transmitir ao vivo e começa a fazer novamente. Porque eu acho que aí se você não conseguir, é porque está muito problema na sua câmera. Mas você pode também. Você já fez isso, né? Tentou, saiu e entrou novamente, está dando erro aí. Tem que transmitir direto. Entra lá no Facebook de vocês.
Bom dia, meus irmãos. Já estou ao vivo aqui. Aconteceu um problema técnico com o nosso irmão que estava hoje nos agraciando com os ensinamentos e a palavra do Mestre Jesus. E enquanto a conexão dele é restabelecida, tá? Vim aqui para a gente dar um pouco de continuidade ao que estava sendo passado, né, pelo nosso irmão Marquinhos. Como ele estava nos contando, né, sobre as 3 revelações através do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o cristianismo, né, fala sobre a própria doutrina espírita e as diferenças através da evolução no qual a doutrina espírita fala sobre as 3 revelações, né? Que as 3 revelações teríamos como a primeira Moisés, né? Através dos 10 mandamentos. Viemos depois com Jesus, trazendo, corroborando com os ensinamentos de Moisés, quando seus seguidores, um dos perguntam, mas Senhor, o Senhor veio destruir as leis, né, as leis mosaicas? Ele disse que não. Ele veio suplementar, ele veio corroborar com as informações que a humanidade já tinha através de Moisés, através dos 10 mandamentos. E hoje temos a terceira revelação, que é a doutrina espírita, tá? Considerados como um marco que eleva a humanidade à interpretação da religião. Quando eu falo da interpretação, a gente correlaciona com o aspecto de que temos que deixar de ter uma fé cega, né? E o que é uma fé cega? É uma fé onde a gente lê uma passagem evangélica, uma passagem bíblica, condiciona as informações mediante a um interlocutor, que pode ser um padre, pode ser um pastor, né? Ele faz essa interlocução com a palavra do Evangelho, a gente assimila, mas não compreende. Então, a terceira revelação, estou vendo que nosso irmão Marquinhos chegou aqui conosco. Bom dia, meu irmão. Então, a terceira revelação, que é a doutrina espírita, ela não vem para que a gente interprete através do interlocutor. Ela vai fazer com que a gente tenha a autorreflexão. E aí eu posso até passar a palavra para o nosso irmão, pegar o gancho, e por que a terceira revelação vem como a autorreflexão e o autoconhecimento? Porque a espiritualidade, ela já viu que a humanidade ela já está evoluída para não depender de interlocução. Então, por isso que a doutrina espírita ela não tem um seguidor, ela não tem uma pessoa que a gente siga e diga, não, esse aqui é o nosso seguidor e a gente vai seguir firmemente tudo que ele fala. Não, a gente tem subsídios através da espiritualidade, com livros e mais livros que eles nos conseguem trazer através da psicografia. Tivemos o auxílio muito importante do codificador, que foi Allan Kardec, através da doutrina espírita. Tivemos também a ajuda de Jesus, através do seu evangelho, do seu amor, da sua caridade, e tivemos lá atrás a ajuda de Moisés, através dos 10 mandamentos. Então, temos bastante subsídios para que hoje, em 2020, a gente possa refletir e receber todas essas informações sem a necessidade de interlocução, para que a gente possa fazer a nossa autoanálise e, através desse conhecimento, elevarmos patamares superiores, não só na intelectualidade, como principalmente na asa da moralidade. E aí eu posso agora passar o gancho para o nosso irmão Marquinhos, que já foi restabelecido o sinal,
Só peço para que ele possa liberar o microfone para o pessoal que está nos escutando agora ouvir. E aí, estamos aqui a postos. Qualquer coisa que acontecer, é só chamar. Bom dia a todos, fiquem com Deus, um grande abraço. Até mais. Acho que ele está com um probleminha, gente. Só o microfone dele, que está um pouco baixo. É só a gente restabelecer essa conexão de áudio, que aí ele fica com a palavra e dá continuidade na palestra. Ok, ok, Maqui? A gente não está discutindo ainda. Ok? Como é que está o seu áudio? Você está me escutando, certo? Então vamos fazer o seguinte, vou pedir a Nizário para que ele corte a imagem, e aí, Nizário, tenta restabelecer essa conexão de áudio com ele, e aí quando tiver tudo ok, ele volta para cá para a gente dar continuidade. Pode ser? Estou aqui de olho baixo que eu estou vendo aqui a conexão. Marquinhos, bom dia, Marquinhos. Só ligar. Isso, ligou o microfone agora. Fala aí, Marquinhos. Estamos ouvindo você aqui, pode falar. Pode falar, Maqui. Nosso irmão ele tá sem áudio aqui para mim, tá, Nizário? Então, vamos tentar aqui dar continuidade na dinâmica e aí tenta tirar a conexão dele, depois colocar novamente, que eu acho que ele não... Então, eu ouvi ele... Isso, ele não deu acesso ao áudio na hora da confirmação da solicitação. Então, gente, a gente vai só alinhar isso aí, tá? Mas, para a gente não perder a dinâmica da palestra e o intuito de evangelizar, a gente vai dar continuidade aqui enquanto essa conexão de áudio ela é restabelecida, tá bom? Então, como eu ia falando, temos essas três premissas, né, de aprimoramento através de Moisés, de Jesus e também do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não só do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos 5 livros codificados por Allan Kardec. Então temos o Pentateuco Espírita, né, que traz-nos também que o Evangelho segundo o Espiritismo ele é voltado para a parte evangélica, né? Mas temos a parte também da ciência, né? Temos a parte também do estudo mediúnico através do Livro dos Médiuns. Temos também a reflexão entre a vivência do mundo terreno e da erraticidade no mundo dos espíritos, através do céu e inferno. Então, temos uma gama de livros para que a gente possa ter essa compreensão e não mais precisar desse interlocutor nos dizendo o que é certo, o que é errado, e que a gente possa absorver essas informações. Claro, precisamos do vínculo, do convívio, né, para analisar, para que a gente possa estudar. Então, a gente não precisa de interlocutor, a gente precisa estar em sociedade. Então, o que é que a Federação Espírita Brasileira ela nos oferece?
para quem ainda não conhece como acontecem os estudos na Casa Espírita. A FEB, através dos seus representantes locais, as federações espíritas locais, aqui no Rio Grande do Norte temos a FERN, que é a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, ela dá oportunidade àqueles frequentadores, espíritas ou não, porque a reflexão, né, o autoconhecimento, ela fica condicionada não só você a ser espírita, mas se evoluir através das informações. Então, quando eu usei essa ferramenta que a FERN ela oferece através do ESD, que o que quer dizer o ESD? É o estudo sistematizado da doutrina espírita. Então, para aqueles que estão começando agora, que têm a vontade de aprender um pouco mais, de conhecer essa terceira revelação, que é o tema de hoje, a FERN ela oferece, né, o ESD, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Lá a gente não vai ver apenas o evangelho, a gente vê todas as oportunidades de conhecimento, porque o espiritismo, ele é condicionado e a base dele é uma tríade. E o que quer dizer isso, Vinícius? Quer dizer que ele não é só baseado na religião. A religião é um dos pontos. Temos também a filosofia, tá? E temos também a ciência. Então, as três bases que sustentam a doutrina espírita são formadas por ciência, religião e filosofia, tá bom? Vamos ver se nosso irmão restabeleceu o sinal agora de áudio. Ainda não, Marquinhos? Ainda não consigo te ouvir. Vamos fazer o seguinte, você está pelo celular, é isso, correto? Está pelo celular? Pronto, dá um reset no seu celular para ver se restabelece essa ligação, e aí, quando você dá o comando aqui novamente para o Nizar, ele coloca você aqui e a gente vem debater esse tema muito importante de esclarecimento para o pessoal. Combinado? 2 minutinhos você já volta aí e termina a sua palestra, tá bom? A internet dele liga o microfone, a internet desliga. Certo, Nizário. Devido à quantidade da velocidade. Tá, eu tenho quanto tempo ainda? Ainda sei que tem algumas informações para passar para o pessoal. Queria pedir para a direção da casa as informações que quiserem passar. Pode colocar lá no grupo do WhatsApp, que aí eu abro aqui, a gente passa as informações e finaliza a palestra. Caso ele não consiga restabelecer o áudio. Caso ele consiga estabelecer o áudio, a gente volta para dar a parte final, que eu estou vendo que a live aqui já está em 70 minutos. Isso, já são 9 horas e 18 minutos já. Então, vamos aqui alguns avisos da semana, né? Durante a semana temos na Rádio Portal de Luz, você pode acessar a radioportaldeluz.com.br. O início está muito alto. Pronto, voltou. Ok. A palestra pública todas as quartas e sábados, das 8 e 9 da manhã. Temos as preces diárias, todas as noites, às 18 horas, a prece em conjunta, né? Todo mundo faz sua prece em casa, para que a gente possa fortalecer ainda mais aí a humanidade, né? Temos a Rádio Novela, que também vai ao ar de segunda a sexta, das 9h30 às 22 horas, 21h30 às 22 horas, na radioportaldeluz.com.br. Né? E nos sábados tem além dos estudos mediúnicos também, que vão ao ar diariamente de segunda a sexta, das 20 às 21. No sábado ainda tem o programa A Música Espírita Está no Ar, com Carlinhos Conceição.
às 19 horas. Um novo programa que entra ao ar esse sábado. Bom, tem alguém voltando aqui, eu acho que é Maqui, eu acho que dessa vez dá certo. Tentou entrar, mas não conseguiu, Vinícius. A gente está sem conexão, né? Exato. Certo, eu vou só aqui tirar minha notificação. Então, temos já foi passado pelo nosso irmão Nezário as informações, tá? Sobre as oportunidades que a rádio oferece. Queria fazer um convite a todos que acompanhem, né, a radionovela através do livro Renúncia, tá? De Emmanuel. A gente sabe, quem é da doutrina espírita tem mais intimidade, mas aqueles que são a maioria, que não têm um conhecimento ainda sobre o que é a radionovela através do livro Renúncia, queria fazer um convite do fundo do meu coração, que todos possam ter essa oportunidade de acompanhar, porque uma das partes, um dos vários livros que foi psicografado por Chico Xavier, alguns foram romances, né? Claro, envolvendo a espiritualidade, envolvendo esse lado que a gente não tem tanta intimidade. Então, a radionovela é muito boa, o livro é muito bem feito, tá? É um romance muito elaborado, muito bem feito. Então, quem está acompanhando, a gente já recebeu o feedback de que está acompanhando, não perde um dia. Disse, Vinícius, rádio, eu consigo externar o meu pensamento, porque eu fico escutando aquelas informações e fico me imaginando ali. E quando a gente imagina aquilo, aquela imagem, ela é absorvida dentro do nosso pensamento. Isso é uma forma que para a gente poder também, nesse período de quarentena, onde a gente consome 90% de consumo visual, é importante também a gente colocar essa reflexão para que a gente também possa, né, estimular o pensamento, que a gente já viu nas palestras anteriores que o pensamento é energia. E quando eu escuto coisas boas, eu escuto um romance, uma radionovela que me faz refletir sobre o meu dia a dia, sobre minha forma comportamental diante da minha família, diante da sociedade, isso vai fazer com que nos pontos onde requer que minha moralidade, o meu lado bom esteja presente, vai ser refletido através daquelas lembranças lá atrás, que às vezes a pessoa acha que está fazendo com que apenas o tempo passe, mas na verdade está aprendendo. Então, como tudo na vida, é um processo de aprendizado. E a radionovela, através do livro Renúncia, é fundamental para a gente aprender um pouco mais, através de Emmanuel, através do amor e da caridade. Meu irmão Marquinhos, voltou o seu áudio. Vinícius, está me ouvindo agora? Agora eu me escuto. Se vocês forem igual a mim, quando for ver essa radionovela, prepara assim um monte de papel toalha para enxugar as lágrimas, porque eu choro toda a vida, porque a história é belíssima. Muito boa, muito boa. Então, todo dia, à noite, prepara o horário, vai estar lá passando, tá bom? Quem puder ter a oportunidade também de ler o livro, é excelente, recomendo. Muitas pessoas que gostam de leitura romântica, quando diz, Vinícius, mas eu não gosto muito de ler a doutrina espírita porque é muita conotação científica, é palavra que eu não conheço, parece que as palavras vieram lá de 200 anos atrás, eu não sei a interpretação, não tenha medo. Se quiser começar pelo romance, comece pelos romances de Emmanuel, através da codificação de Francisco Cândido Xavier. Beleza, então para a gente encerrar, né, pedimos desculpas aí que
A gente está dependendo da tecnologia, quando dá uma queda de... Até porque todos nós, a maioria de nós estamos aqui trancados, então as pessoas usam mais, né, a internet, então acaba que não suporta o uso e acaba caindo. Mas, enfim, o que nós estávamos, somente para complementar, é que o Espiritismo, ele vem nos trazer a revelação que outrora, como né, o Vinícius falou aí, aquilo que nos era difícil de compreensão, a doutrina espírita vai nos dar a clareza do que fazer. Jesus nos disse o que fazer. Moisés nos traz, né, a noção de moralidade. Está aqui, é isso aqui, ó. Jesus vem e diz, ó, vocês têm que fazer. E o Espiritismo vem nos dizer como fazer. Então, é uma tríade que se completa e que reforça que é importante para nós espíritas estudarmos a primeira, a segunda e a terceira revelação à luz da doutrina espírita, porque vem confirmar aquilo que Kardec já dizia, que a doutrina espírita realmente Aqui a gente está um pouquinho sem áudio. está tudo lá tranquilo. Então, meus irmãos, que a gente não perca a oportunidade que Deus está nos dando de seguir em frente com a doutrina espírita. Tá certo? Então, que Jesus continue nos amparando, nos iluminando, e esperamos que na próxima oportunidade a gente consiga, né, não ter esse pequeno atropelo, mas infelizmente às vezes essas coisas acontecem mesmo. Desejo a todos os irmãos muita paz, muita harmonia. Eu acho que no sábado, às 8 horas, quem vai fazer a exposição é o nosso irmão Alexandre, tá certo? Que ninguém esqueça que todos os dias, às 18 horas, tem a prece, né? Pelo que nós estamos passando, pelo mundo, por todas as situações. E se algum dos irmãos tem alguma pergunta que a gente possa rapidamente responder. De qualquer forma, estamos abertos, tá certo? Agradecemos a oportunidade de servir e vamos fazer a nossa prece final. Tá bom? Aqui a gente está sem áudio novamente. Vê, por favor, para mim. E aí? Agora tudo ok. Ouvindo agora? Agora sim. Pode fazer sua prece, meu irmão. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de servir em causa do bem. Abençoa todos os nossos irmãos aqui que estiveram nos ouvindo. Que a tua divina paz e misericórdia infinita se faça presente em nossas vidas e em nossos corações, hoje e sempre. Assim seja. Jesus possa nos amparar nesse momento e que todos nós possamos continuar nos cuidando, não só fisicamente, como espiritualmente, tá? Que Jesus nos ampare. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade de servir. Até mais. Tchau, tchau.